Olá pessoal, tudo bem? Tô passando aqui para colocar um resuminho para vocês sobre as características principais da América do Sul. Lembrando que a gente vai trabalhar esses aspectos físicos um pouco mais, né, quando a gente for estar desmembrando a América, quando a gente estiver falando das subdivisões da América. Então, o tema da aula de hoje é América do Sul e a gente vai tratar os principais aspectos físicos dessa região. Eu já estou disponibilizando para vocês lá no site esse material para vocês baixarem e poder estudar para a prova. Então, aqui a gente hoje vai trabalhar um pouquinho os aspectos físicos, tá? Talvez não esteja muito nítido para vocês, mas como eu disse, o material já vai estar lá. Então, para a gente trabalhar um pouco esses aspectos físicos, o que é importante a gente saber? A princípio, né, nós temos 12 países que compõem a América do Sul. Desses 12 países, a gente vai ter também 7 territórios, lembrando que há áreas que ainda são colônias, como é o caso da Guiana Francesa. Os limites que compõem essa região nós vamos ter na parte norte, América Central, na parte leste, o Oceano Atlântico e na parte oeste a gente vai ter o Oceano Pacífico, né? Então, os limites que compõem a América do Sul. Sem esquecer que ele atravessa também a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, que vai contribuir para essa diversidade, tanto vegetativa como também climática. Tá? Aí, algumas curiosidades. Então, um ponto importante, a gente vai ter o segundo maior, ou melhor, a segunda maior cordilheira do mundo aqui na América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes. E vamos ter a maior bacia hidrográfica, que é a Bacia do Amazonas. E, por último, por conta dessa variação da bacia hidrográfica e climática também, a gente vai ter a região de maior biodiversidade do mundo, que é a Floresta Amazônica. Por isso que ela precisa e deve ser preservada. Não somente pela sua biodiversidade, mas por toda a sua influência que ela também tem em relação ao clima local. Aí eu coloquei aqui para vocês a geologia dessa região. Então, um ponto importante que nós devemos saber aqui é que a gente vai ter em grandes áreas aqui uns terrenos antigos e desgastados pelo processo erosivo. Quais são essas regiões então? E o que a gente encontra nelas, né? Então, na região leste, a gente vai ter o Planalto Cristalino e a gente vai ter as bacias sedimentares. E aí, a gente dá um destaque aqui para o Planalto Brasileiro Central. Então, essa região bonitinha aqui é o que vai compor a parte leste da América do Sul, do qual o grande predomínio aqui no Brasil. Já no centro, na parte central da América do Sul, a gente vai ter os platôs, que também é uma forma de planalto, planícies e depressões. E aí a gente vai dar uma característica específica para a depressão do Chaco, que a gente viu lá no vídeo da Guerra do Paraguai, né, que vai ser uma região de destaque também. E na região oeste, que vai ser essa partezinha bonitinha aqui, onde a gente vai ter o Oceano Pacífico, né, como limite, nós vamos ter nessa região oeste as Cordilheiras dos Andes, ok? Então, esses pontos são fundamentais de vocês localizarem, porque pode ser que na prova caia, né, um desses mapas e peça para você identificar qual o tipo de relevo, qual o tipo de clima daquela região. Por isso que é importante observar os mapas que é colocado para vocês. Aí nós vamos ter as principais planícies sedimentares, né? Lembrando que elas são formações a partir de sedimentos, né? Então, nós vamos ter a Amazônica, que vai estar não só no Brasil, mas em outros 9 estados. A gente vai ter a do Orinoco e a gente vai ter a da Platina, do qual vai compor o Chaco, o Pantanal e o Pampas, tá? Então, são 3 especificamente, Amazônica, Orinoco e Platina. Já o dobramento moderno, que seria a Cordilheira dos Andes, a gente vai ter não só ela, mas também a gente vai ter os altiplanos e vales próximos a essas regiões. Minha gata ajudando. E por último, o Planalto Oriental, que vai ter maciços cristalinos antigos, né? Que são aquele tipo de relevo mais desgastado por conta do processo erosivo e também pela ação humana. E aí nós vamos ter então Planalto das Guianas, Planalto Brasileiro e o Planalto da Patagônia, né? Que são os principais aqui pra gente. Aí eu coloquei o mapa para vocês, onde que está cada região dessa, o tipo de relevo que vai compor essa região. Lembrando que é fundamental a gente sempre fazer análises, né, sobre os tipos de relevo. E aí eu vou depois disponibilizar para vocês, para esse tipo de relevo, quais são os tipos de minerais, minérios que a gente encontra nessa região. E aí a gente vai focar muito isso quando a gente estiver trabalhando as 4 subdivisões da América do Sul, tá?
Então não precisa ficar em desespero, porque tudo isso daqui a gente vai retomar de uma forma mais clara para vocês. É só para a gente poder contextualizar qual que é a formação da América do Sul, né, nesse sentido do aspecto físico, para quando nós começarmos a iniciar fases, né, as regiões, fique mais claro para vocês. Aí nós vamos ter a hidrografia, que vai ter 4 hidrografias principais que eu coloquei aqui para vocês: a bacia amazônica, do qual o Brasil, né, tem uma grande extensão dela, a bacia platina e a bacia do Orinoco, lembrando que essas duas são fundamentais para o que a gente chama de aproveitamento hidrelétrico. Lembrando que nós temos 2 tipos, né, de rios, então o rio de planície e o rio de planalto. O rio de planície a gente utiliza sempre para processo de navegação e de pesca, e o de planalto ele contribui muito para nós em relação às hidrelétricas. E a gente vai ter os lagos, e aí eu coloquei 2 principais para vocês. O do Maracaibo, que fica na Venezuela, e o do Titicaca, que fica entre o Peru e a Bolívia. Também são importantes porque eles vão abordar de 3.800 metros de altitude, né? Então, são as principais hidrografias da América do Sul. Aí o clima, a gente vai ter um clima muito diversificado por conta dos trópicos, tanto da linha do Equador como o Trópico de Capricórnio, mas além disso, por conta, né, da maritimidade, das correntes marítimas, do continente, dos oceanos, tudo isso vai contribuir, e das altitudes também, não posso esquecer, vai contribuir para essa diversidade climática dessa região, né? Então, esses elementos climáticos, eles vão contribuir para essa variação climática. Então, alguns climas que nós vamos ter nessa região: o tropical, o equatorial, o mediterrâneo, a gente vai ter o frio de montanha por conta da Cordilheira dos Andes, a gente vai ter também o subtropical, justamente por conta dessas variações que vão ocorrer por conta dos elementos climáticos. Esse conteúdo de clima é interessante que vocês retomem, né? Porque vocês viram lá no primeiro ano. E nós que já estamos no terceiro ano, temos alguns conceitos que a gente esquece. Eu vou tentar mais para frente fazer um resuminho para vocês dos tipos de clima e os tipos de vegetação, para ficar mais claro quando a gente for trabalhar essas temáticas nos diversos continentes. Tudo bem? Aí nós vamos ter aqui o deserto do Atacama, e aí eu coloquei para vocês, né, o desenho dele, porque ele é o deserto mais seco do mundo, justamente por conta da corrente de Humboldt, que vai ter o seu resfriamento aqui no oceano, e aí é como se ela criasse uma barreira para que a umidade não chegasse até o deserto. Então as pessoas ficam aproximadamente até 20 anos sem ver a chuva, né, por conta da corrente de Humboldt. E aí é legal porque lá no site eu coloquei para vocês um vídeo que vai trabalhar um pouquinho sobre as correntes marítimas, dando destaque para a corrente de Humboldt, tá bom? E a gente vê um pouco da influência dela não só no Chile, mas também no Peru. Então vejam, porque pode ser que na prova caia alguma coisa, não só desse vídeo das correntes marítimas, mas também dos outros vídeos que eu estou postando para vocês. Dúvidas, turminha? Manda para mim pelo WhatsApp, manda pelo e-mail que eu respondo para vocês, beleza? Então vamos lá. Continuando aqui a vegetação, essa vegetação vai ser de acordo com a altitude, né, a altura do terreno, ou o tipo de relevo que vai encontrar nessa região, porque isso também vai influenciar no clima, né? Então, para a gente saber qual é o tipo de vegetação que compõe aquela região, a gente tem que ver o tipo de relevo, o tipo de clima, né, ou altitude, enfim, que vai contribuir para aquela formação vegetativa. Então, nessas regiões aqui mais baixas, a gente vai ter o que predomina a floresta tropical, como é o caso da floresta amazônica. Depois a gente vai ter as savanas, que, né, de área de 1.000 a 2.000 metros. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem, né, a savana brasileira, que é o nosso cerrado. Nós vamos ter a floresta temperada e a gente vai ter uma característica que são os pinheiros, justamente por conta desse clima, né? São folhas que vão conseguir ser conservadas no período frio. E aí a gente vai ter também essas regiões aqui mais geladas. Aí quais são os tipos de floresta então? A gente tem a equatorial, a gente tem a tropical, vai ter os estepes ou campos sulinos aqui no Brasil. A gente vai ter as xerófitas, as savanas, como eu havia mencionado, as mediterrâneas, e a floresta de pinheiros que a gente vai ter mais aqui pra cima. Tudo bem? Vamos lá. Aí agora, pessoal, eu coloquei 2 exercícios pra gente praticar um pouquinho. E aí eu vou pedir, né, que vocês tentem fazer sem olhar material, só de acordo com o conhecimento de vocês e o que a gente ouviu aqui na aula. Tudo bem? Vamos lá. Vamos. Aí eu coloquei aqui pra vocês.
A Amazônia se estende desde a Cordilheira Andina até o norte brasileiro, recoberta por um mosaico de formação de florestas. Fora do território brasileiro, a floresta amazônica é encontrada em quais países? Então aqui vocês vão ter que dizer para mim aonde que a gente encontra a floresta amazônica. Então, letra A, Suriname, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia e Paraguai. Letra B, Equador, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. C, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. E D, Venezuela, Guiana Francesa, Colômbia, Peru, Bolívia e Paraguai. Tempo. E aí, qual que vocês acham? A, B, C, D? Eu não tenho. Quem colocou A está correta? Não. Quem colocou a B também? Também não. Qual que é a correta? Letra C, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. Tudo bem, turminha? Então, vamos lá. Opa. Vai ter um mapa que a gente tem que analisar essa região. E aí vai perguntar, na figura observa-se uma classificação da região da América do Sul, segundo grau de aridez, né, um clima árido. Em relação às regiões marcadas na figura, observe-se que, letra A existência de áreas superáridas, áridas e semiáridas é resultado do processo de desertificação de intensidade variável causada pela ação humana. B. O emprego de modernas técnicas de irrigação possibilitou a expansão da agricultura em determinadas áreas do semiárido, integrando-as ao comércio internacional. C. O semiárido, por apresentar déficits de precipitação, passou a ser habitada a partir da Idade Moderna, graças ao avanço científico e tecnológico. E D. As áreas com escassez hídrica na América do Sul se restringem às regiões tropicais, onde as médias de temperatura anual são mais altas, justificadas as faltas de desenvolvimento e os piores indicadores sociais. Então, um minutinho aí para vocês tentarem responder. Pronto? Então, a letra A, né? A existência de áreas superáridas é resultado do processo de desertificação de intensidade variável causada pela ação do homem. Não é só pela ação do homem, a gente vai ter também ações naturais, até mesmo pela localização, né? A resposta correta disso daqui é a letra B. Por quê? O emprego de modernas técnicas de irrigação possibilitou a expansão da agricultura em determinadas áreas do semiárido, integrando-as ao comércio internacional. Lembrando que aqui não está pegando só o Brasil, está pegando outros países também. Beleza, pessoal? Então, essas eram as atividades que eu tinha para vocês. Tem mais atividade no site que vai poder contribuir com a aprendizagem de vocês e qualquer dúvida estou à disposição. Até mais, pessoal!